foi pego num roubo que ele tinha feito e foi julgado por seu próprio amigo de infância. Mas antes de ser julgado, ele, quando viu que ia ser o seu próprio amigo de infância, né, que ia julgar ele, falou: meu amigo, nós somos amigos, né, ele vai me perdoar. Como ele vai me desconhecer? Lógico que ele se lembra de mim. Mas o juiz, que era o amigo dele, foi lá, obrigado, e aplicou a sentença e condenou o amigo dele. Fulano de tal tem que pagar tanto de multa. E deu a sentença. E o amigo ladrão começou a chorar: meu amigo me traiu. Então o amigo lá, que era o juiz que deu a sentença, ele desceu do tribunal ali, e colocou uma veste de civil, tirou a sua toga magistral, tirou a carteira do bolso e pagou aquela multa que ele mesmo tinha dado. Ele condenou o amigo dele, ele desceu e salvou o amigo dele. E isso mesmo fez Deus. Ele nos condenou. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Mas ele também desceu do céu na forma do Senhor Jesus e pagou a multa por nós. Amém. Morrendo na cruz do Calvário. Amém. E em Cristo você fica livre da condenação. Se você não tem Jesus, você vai ser condenado. Mas com Jesus você fica sendo livre da condenação. A Bíblia diz que quem nele crê não é condenado. Amém. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, capítulo 1, versículo 12 em diante. Amém? Diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Sabe o que é idôneo? Maduro, capaz, apto. Ok? Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Redenção pelo seu sangue, que significa expiação, vou falar mais disso, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Amém. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Essa remissão é remoção, né? Ou seja, que ele já não existe mais, não existe vestígio de pecado. Em quem temos a redenção. Essa palavra redenção, que aqui é usada, vamos ver o que significa. O homem tinha uma dívida com Deus, uma dívida muito grande, porque ele cometeu um pecado, e o pecado é contra um Deus que é eterno. Amém? Amém. Então ele jamais poderia pagar por si mesmo essa dívida tão grande com Deus que é eterno. Jesus veio e morreu em nosso lugar. Ninguém pode se redimir a si próprio. O homem, ele tinha essa dívida grande, mas ele não ia poder falar: Deus, eu vou me salvar sozinho. Não, ninguém pode se redimir a si próprio, nem pagar pelo resgate de si mesmo. Eu vou pagar para que eu seja salvo. Não, é muito grande, uma dívida eterna. Alguém que era eterno tinha que vir. Então, redenção, no idioma grego, existem 3 palavras para explicar redenção. Preste muita atenção, porque foi isso que aconteceu com você e comigo. Amém? Amém. Quando você acreditou em Jesus, você foi redimido, você foi remido. Amém? A primeira palavra no idioma grego para redenção é agorazo. Parece italiano, né? Agorazo. Significa comprar um escravo mediante o pagamento de um resgate. Você já percebeu que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata? Você sabe por que Jesus foi vendido por esse preço? Porque esse era o preço de licitação de um escravo. Então, ele foi vendido, Jesus, como um escravo.
Ou seja, Ele está sendo a moeda de troca para nos comprar, a nós que éramos escravos. Ele está sendo essa moeda para comprarmos a nós que éramos escravos. Em outras palavras, Ele foi o nosso resgate. Amém? Então, agoraço, Jesus é o nosso resgate. A segunda palavra é echagoraço. Aí já entra um espanholzinho ali, né? Parece? Echagoraço. Agora, o que significa? Echagoraço, primeira, ele foi o nosso resgate, nos comprou, ele foi essa moeda de troca. Echagoraço é retirar um escravo do mercado para pô-lo a seu serviço. Então a pessoa, ela ia ao mercado lá dos escravos, ela comprava um escravo e ele tirava aquele escravo de lá e levava aquele escravo para a casa dela para trabalhar para ele. Você foi retirado do mercado dos escravos. Amém? Amém. Diga, eu fui retirado do mercado dos escravos. Do mercado dos escravos. Por que você acha que Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês já não são deste mundo? Você foi comprado. Ele te tirou do mercado dos escravos. Você já não é deste mundo. Amém. Amém. Aleluia. Ele te redimiu. Ele te comprou. Ele pagou um preço por você. Então, nós fomos separados do mundo para servir ao Senhor. Ele nos tirou do mercado dos escravos para servir a Ele. Amém? Amém. Fomos tirados do mundo para servir a Ele. Ele é o nosso Senhor agora. Amém? Nós estamos para servir a Ele como nosso Senhor. A terceira palavra que fala com respeito à redenção é lutro. Assim como você ouviu. Parece francês, né? o museu lá de... Como que é? Aí, ó, parece, né? Não quero nem arriscar falar isso. Agora, o que significa isso? Significa dar pleno direito de liberdade. Em outras palavras, não somos mais escravos. Agora somos livres para servi-lo de livre vontade. Nós servimos a Deus de livre vontade. Ele nos libertou, mas eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus. Eu sou livre, poderia estar fazendo outras coisas, mas eu escolho servir ao Senhor de livre vontade. Amém? Então, é por isso que nós somos santos. Porque nós, não é na nossa força, é o que o Senhor fez por nós. Amém. Agora, vamos entrar um pouco então mais a fundo na justiça de Deus para a tua vida. Porque é o tema dessa noite. A justiça de Deus para a tua vida. Como Deus pode chamar alguém de justo quando de fato essa pessoa não é justa? Como pode uma pessoa injusta vir a ser justificado? Porque quando nós pecamos contra Deus, nós nos tornamos injustos, nós nos tornamos pecadores, nós tínhamos uma dívida com Deus. Essa injustiça, como poderia ser livre dessa injustiça? Eu quero pegar aqui a definição do que é justo. E é muito importante que você acredite que você é justo. Diga assim comigo, eu sou justo. Eu sou justo. Eu sou justificado. Eu sou justificado. Sabe por quê? É importante que você acredite nisso, que você é justo e justificado. Porque se Deus diz que você é justo, é porque diante dele você realmente é justo. Amém. Ele está dizendo que você é justo. E quando ele diz algo, é verdade, ele não está mentindo. É que eu não sinto que eu sou justo. Não é de sentir, é de acreditar. A palavra de Deus diz, eu ando por fé, não ando por vista. Amém. É que eu não sou perfeito. Se fosse para ser perfeito, por que Jesus teria morrido? Lembra, a Bíblia diz, a partir de agora não olhamos mais ninguém, 2 Coríntios 5,16, segundo a carne. Se olhar segundo a carne, quando você começa a se olhar segundo a carne, o que você vê? Falhas, pecados, né? Você se sente para baixo, porque você está se olhando segundo a carne.
Mas a Bíblia diz: a ninguém olhamos, a ninguém conhecemos segundo a carne. Daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então pare de se olhar a você mesmo segundo a carne. Comece a se ver como Deus te vê. Amém. Porque esse é o teu verdadeiro eu, como Deus te vê. Amém. E Ele diz que você é justo. Glória a Deus. E você tem que acreditar. Ai, é que você não sabe o que eu fiz ontem. Você está se vendo segundo a carne. Pare de olhar o seu irmão, a sua irmã segundo a carne. Quando você começa a olhar segundo a carne, você só vê os defeitos, só vê as falhas, só começa a criticar, falar mal, porque você está olhando segundo a carne. Mas quando Paulo dizia: a ninguém conhecemos segundo a carne, não olhe seus irmãos segundo a carne. Comece a abençoar, ver que eles vão ser restaurados, fortalecidos, vão ser transformados. Comece a declarar vida e não maldição. A ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda ele diz que a Jesus conhecemos segundo a carne. Sabe por que ele diz que Jesus conhecemos segundo a carne? Porque ele já tinha ouvido falar de Jesus quando ele estava aqui na terra. Mas agora não conhecemos ele mais segundo a carne. Por quê? Porque ele trata de ver a Jesus glorificado, como ele se apresentou a João no livro de Apocalipse. Seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo como branco como a lã, seus pés como um latão reluzente, a sua voz como a voz de multidão de águas. Ele já não olhava Jesus segundo a carne, Glória a mas Deus. Glorificado. Amém. Pare de se olhar segundo a carne, olhar as pessoas segundo a carne. Olhe-se conforme a palavra de Deus diz. Então, se Deus disse que você é justo, é porque diante dele você realmente é justo. Amém. Preste atenção no que significa justo, porque aqui a gente está falando do que você é, que é mais importante do que daquilo que você pode ter ou fazer, né? Às vezes a gente pensa que a gente é o que a gente está fazendo. Não. Você é quem Deus diz que você é. E você acredita em quem Deus diz que você é, e aquilo vai mudar a tua vida. Amém. Vai mudar as tuas atitudes. Então, o que você é mais importante daquilo que você pode ter ou fazer. A palavra justo vem do idioma grego, dikaios, que significa aquele que é realmente inocente de transgressão ou culpa. Significa também aceito por Deus, legalmente declarado inocente em julgamento. Olha o que significa justo. Você foi declarado inocente no julgamento da cruz. Amém. Quando Jesus entregou seu Espírito e morreu condenado, ele estava sendo condenado, sabe para quê? Para te absolver. Glória a Deus.